interpretação já está aí? Tem. Vamos fazer então livro por livro, preparar o nosso ambiente, né? Aí você corta para mim, tá bom? A boa parte. Tá bom. A boa parte. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. São palavras de Jesus, está em Lucas, capítulo 10, versículo 42. Não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita e ruidosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundícia, entretanto costuma carregar o adubo indispensável da sementeira vitoriosa. Assim também, há criaturas que se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe no plano em que evoluímos. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que desfez o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida a um bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada, disse o Senhor. Assim vivemos a essência da divina missão. Quem procura boa parte do que ela se tem, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais será roubado. Sem falar das obras do Espírito Joana de Ângeles. Né? O Espírito Joana de Ângeles tem uma série psicológica que trata do tema de psicologia transpessoal e de autoconhecimento. E é algo fantástico. Por quê? Porque quando você consegue falar de
psicologia. Mas juntamente com a doutrina, isso dá um estado libertador para esse estudo. Você consegue ir muito mais adiante com esse estudo. Por quê, pessoal? Porque daí você sai do campo do materialismo. Você vai falar de psicologia saindo do campo do materialismo. Você vai falar de psicologia dentro de um conceito de inteligência espiritual, de que uma outra vida nos espera depois dessa. E que o meu comportamento, ele vem. O comportamento que eu tenho hoje, ele vem de outras encarnações, e eu tenho que ter um determinado tipo de comportamento e cuidar de mim de determinada forma que eu possa ter uma boa vida depois dessa. Então, é muito mais libertador você falar de psicologia juntamente com a doutrina espírita. Né? É muito mais amplo, né? Muito mais amplo esse campo. Dentre os livros da Joana de Ângeles, de psicologia transpessoal, tem um livro chamado Jesus e a Atualidade, que é o primeiro livro. Jesus e a Atualidade. Esse livro, ele fala sobre as atitudes e o pensamento de Jesus. Como se Jesus estivesse conversando contigo com esse cara. E é um livro assim, ó, vou te falar, é um livro fininho assim, você não tem nada a ver. Mas quando você está com algum problema, você pega o livro para ler, você fala assim, coitado, isso aqui não. O livro é libertador. É Jesus falando contigo sobre comportamento. Pronto, o livro mostra o comportamento de Jesus, como é o comportamento de Jesus. É um livro libertador. Tá? Outro livro que eu acho maravilhoso é o livro Plenitude. O livro Plenitude, ela faz um traçado entre Allan Kardec, Buda e Jesus. E ela mostra, nos ensinamentos de Buda, 8 passos para você atingir a felicidade na Terra. Olha que legal. Eu tropecei no terceiro, mas eu estou firme para atingir esses 8 passos. Mas são 8 passos para você atingir a felicidade na Terra. Livro lindo, lindo. Ela traça um paralelo entre Buda, Kardec, lindo livro, né? E o meu predileto é Autodescobrimento, uma busca interior, que ali ela ensina o processo para você fazer aquela viagem para dentro. Para você fazer a viagem para dentro. E tem hora que ela ensina coisas assim, passo a passo. Ela chega a te ensinar a você se programar para você ter o sonho que você quiser durante a noite e se programar para se tornar a pessoa que você quiser, fazendo uma programação antes de dormir. Quer saber como é que é? Me convide para outra palestra. É um livro maravilhoso. Agora, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. O Céu de Luz tem um grupo de estudo sobre esse livro, tá? Sobre a série psicológica da Ângeles. Os estudos são às quintas-feiras, às 19 horas, das 20 às 21h30, online. Não precisa nem sair da online. Um estudo sobre a série psicológica da Ângeles. Quem dirige o curso? Começou em 2014. Começou em 2014, é uma coisa linda. Quem dirige o curso? Eduardo Borges. O Eduardo Borges, na minha opinião, é um dos maiores especialistas nos estudos da Joana de Ângeles que eu já conheci. Agora, detalhe, eu estudei isso há 25 anos. Então, vocês têm na mão o curso para fazer as quintas-feiras. É só falar com alguém do centro aqui, eles passam o link para vocês. E o grupo de pessoas que estudam é super legal. Super legal. Hã? Pois é. Mas, ó, vale, viu? Olha, vale. Mesmo com o Claudinho, né? Hã? Mesmo com o Claudinho. Você acabou de ganhar um ponto negativo aqui, né? Pessoal, vale. Tá? Então, pessoal, o que acontece? O que eu falei, né? O estudo da psicologia junto com a doutrina, ele vai numa direção contrária ao materialismo, né? Porque, pessoal, nós como espíritas, nós não atacamos as religiões alheias, nós respeitamos as religiões alheias. Então, assim, o materialismo enquanto convicção, tudo bem, você tem que respeitar. O cara fala, olha, eu sou ateu. Olha, eu sou materialista, tudo bem, meu amigo, tá tudo bem. Agora, o materialismo enquanto posição social, né, o materialismo enquanto uma questão, enquanto uma prática social, aí, como dizia Kardec, ele é horrível. Ele é horrível. Aí ele tem que ser combatido. Aí ele tem que ser colocado à luz da doutrina, colocado
naquilo que a Joana de Ângeles fala, que ela chama de periferia da vida, né? Você trabalha no raso. Você trabalha no raso quando você acha que você é solteiro. Quando você acha que você não tem uma vida que continua depois dessa, que tipo de vida você vai ter aqui? O que você vai buscar? Você se torna muito pequeno, né, diante do materialismo. E o Espírito Emmanuel tem uma frase que eu ouvi a frase e falei, nossa, sabe quando você lê a frase e fala, nossa, deixa eu ver, ele fala assim, tudo aquilo que os olhos da carne podem contemplar, tudo aquilo que os olhos da carne podem contemplar, ou já morreu, ou vai morrer um dia. Nossa, que porrada. Aí eu já lembrei da molecada na academia, malhando, todo dia, ficando com o corpo bem assim, bem sarado, todo dia malhando. É porque eu faço, na minha cidade aqui, chegou uma academia de musculação, aí parei, né? Aí o professor pegou a chave da cidade, teve desfile, tudo, né? Já tem 4 aqui comigo. Não, brincadeira, a academia é bonita. Mas daí eu vou na academia 3 vezes por semana. Mas eu vejo a molecada indo todo dia, eu fico assim, meu Deus, eu vim todo dia. Tudo bem, eu respeito, mas essa tudo já está indo no vinho hoje, né? Eu vou na academia na segunda, na terça eu podia ir no vinho. Pô, na quarta eu vou ali visitar alguém doente, né? Eu acho, respeito, mas eu acho um certo exagero. Por quê, pessoal? Pessoal, o corpo vai embora. Olha que frase, né? Tudo aquilo que os olhos da carne podem contemplar, ou já morreu, ou vai morrer um dia. Né? E o materialista, ele vive nessa superficialidade. Né? Então, o que acontece? O materialismo, pessoal, ele vai ao contrário da nossa transição planetária. Tu sabia que a Terra vai se tornar um lugar melhor para se viver? Um planeta de regeneração? E já começou o processo. Né? Olha que legal. Né? Olha que legal. Só que o materialismo vai contra esse processo. Por quê? Porque o materialismo, ele não permite que você se aprofunde no self, em quem você realmente é. Ele não permite que você se aprofunde no espírito imortal, triunfador. Pô, você é um ser eterno. Você é um ser eterno, criado. Você é um ser eterno que tem um Pai perfeito, um Pai de abundância, de infinito amor. É isso que você é. É isso que nós somos. Nós somos seres grandiosos e com grandes potencialidades. Mas, quando você vive só no materialismo, você vive pelo ego. Você vive pelo ego. E aí a coisa ela complica. Né? Hoje, o maior problema da humanidade hoje, e que atrapalha o processo, e olha que legal, o maior problema da humanidade hoje, e que mais dificulta o plano de transição da Terra, sabe qual que é? A gente não está centrado onde nós estamos. Vamos melhorar. E a gente não está onde a gente está. Como assim, Cláudio? Você está no trabalho e está pensando na sua casa. Você não está inteiro no seu trabalho. Sua energia está na sua casa. Você está com a sua família e está com a cabeça no trabalho. Você não está inteiro com a sua família. Você não está na sua essência com a sua família. Você não está na sua essência com a sua família. E aí, quando não está centrado, a gente não para de pensar. A gente fica pensando inteiro, pensando em coisas, mas não pensa. Pensa no passado, pensa no futuro, pensa no presente, e a gente não para de pensar. Aquele macaquinho que fica todo pulando na nossa cabeça, e a gente não consegue ficar nele. A gente não está entrando em estado de presença. Não está entrando em estado de presença. A gente não está presente onde a gente está. Se você está na palestra, fica na palestra. Né? Fica na palestra. Ah, eu estou na palestra aqui. Meu, fica aqui. A essência. A gente viver a nossa essência. Porque daí, olha que interessante, se você não estiver presente no que está fazendo, se você não estiver presente no teu trabalho, você vai fazer coisa errada no teu trabalho. Você não vai fazer coisa com perfeição. Eu vi até o aluno do Dias contando esses dias na live dele. Minha esposa fez um pão de queijo para mim, só que ela entrou no estado de presença. Vocês precisam ver como o pão de queijo ficou. Ele contando. A esposa dele foi praticar o estado de presença. Né? Como é que você pratica o estado de presença? É simples demais. Tem várias maneiras, mas é você prestar atenção naquilo que você está fazendo, só naquilo que você está fazendo. Aí ele falou que ela fez um pão de queijo ali bem presente e tal, e ele falou que ficou delicioso. Aí ele falou isso, o pessoal na live ficou assim, ninguém entendeu nada, ninguém estava presente, só eu de Guarani. O pessoal ficou assim, nossa, passa a receita do pão de queijo.
Aí ele brigou, ele falou, poxa vida, gente, foi uma coisa tão mais importante aqui, vocês viram a futilidade de receita com queijo. Foi uma coisa tão interessante aqui, né? Que você está onde você está. E é simples demais. É só a apresentação que está fazendo. Se estiver lavando uma louça, é sentir a água, é lavar a louça prestando atenção só naquilo. Porque na hora que você está fazendo isso, você para de pensar. Você para de pensar. E aí, o que acontece? Por que eu falo isso? O que acontece quando você para de pensar? Você começa a acessar o céu, o seu interior. Toda a grandeza que você tem interior. Não é legal isso? É muito legal isso. Então, pessoal, assim, o ego e o self, né? O ego é a nossa personalidade. O ego é um instrumento que a gente tem que usar para a gente poder viver aqui na Terra, para a gente poder viver no presente, né? É o nosso ego. Então, é a nossa personalidade. Quem você é? Eu sou Cláudio, lá de Paraibuna. Da Bananinha. Né? Eu sou Cláudio da Fundação Cultural, lá de Paraibuna. Eu sou Cláudio que gosta de história em quadrinho. Eu sou Cláudio. O que eu tenho que usar para poder sobreviver, para poder caminhar na minha cidade, para poder caminhar. Sou Cláudio, sou espírita, né? Para poder caminhar aqui na Terra. Né? Só que nós somos seres, o que é um indivíduo? O que é um indivíduo? O indivíduo é um ser indivisível. Indivisível. Então, como era para a gente ser? Era para a gente ser o ego, isso aqui, né? Mas ao mesmo tempo, eu sei esse ser grandioso ao mesmo tempo. Esse ser grandioso, esse espírito imortal, cheio de potencialidades e de genes divinos. De genes divinos. Era para eu ser isso aí. Então, eu tenho os olhos aqui para fora, mas eu tenho um olho que também olha para dentro e que acessa tudo isso. Que tinha um cara chamado Jesus, que é essa, que nos mostrou como essas. Então, era para eu ser isso. Só que nós não somos indivíduos, nós nos dividimos. Nós vivemos baseados no ego. Na maioria das vezes, na maioria do tempo, baseados no ego. Aí o ego é escasso. O ego precisa de aprovação das pessoas. O ego ele tem ciúme, o ego ele tem inveja, o ego ele tem orgulho. O ego se magoa. O ego é carente. Porque ele é superficial, ele precisa de coisa externa. O texto que a dona Marlene leu, de Maria escolheu a melhor parte. Porque ela quis ficar sentada lá ouvindo Jesus. Né? E aí, quando você vive só pelo ego, você vive uma superficialidade. Né? Quem vive pelo ego precisa de chegar de A até B para poder ficar feliz, para poder se realizar. Quem não vive só pelo ego, tem A e B dentro dele. Já tem A e B dentro dele. Não precisa de nada aqui fora para ser feliz, nada exterior para ser feliz. Olha que legal isso. Olha que importante isso, né? É o que o Carl Gustav Jung chamava do outro lado do imã, né? O que é o outro lado do imã, né? Como eu posso resumir o outro lado do imã? O outro lado do imã você resolve assim, ó. Não tem nada aqui fora para ser resolvido. Tudo que é para ser resolvido está aqui dentro. Melhor aqui dentro, faz a viagem interior, melhor aqui dentro, tudo aqui fora se resolve. E resolve, ó, e resolve assim, ó. Resolve assim. Resolve assim, ó. Questão de saúde, se resolve dentro. Questão de saúde. Vou dar um depoimento, vou dar um depoimento. Eu tive um problema no trabalho ontem. Eu dei muita risada. Tive um problema no trabalho. Bati boca com um amigo meu lá. Eu precisava que ele fizesse uma coisa, a gente bateu boca. Ele discordava, a gente bateu boca. E é um amigão meu, já estou assim, bati boca com ele. Gente do céu, fui dormir doente. Fui dormir com dor de cabeça, fui dormir com enxaqueca, tive pesadelo à noite, tive uma noite horrível. Olha isso, por quê? Né? Porque eu briguei lá, a gente podia ter. Hoje a gente chegou lá, a primeira coisa que a gente fez foi se abraçar, né? Oh, meu Deus, a gente se abraçou. Deu saber. Olha isso, né? Deu saber. Né? Não tem nada, pessoal, não tem nada aqui fora para ser resolvido. Está tudo aqui dentro. Resolve aqui dentro. Por isso que Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte. Resolve aqui dentro, aqui fora. Que Carl Gustav Jung chama isso, o outro lado do imã, que é o que? O lado de fora, né? Você se resolve por dentro, tudo aqui fora se resolve. Tudo aqui fora se resolve. Né? Então, pessoal, o materialismo, ele leva a gente, o materialismo te leva para o caminho da morte. Né? Porque você vai acabando, né? Você vai envelhecendo, você vai acabando, né? Eu me olhava no espelho há 10 anos atrás, vi uma coisa, eu estou vendo hoje não é nada bom. Estou vendo hoje não é nada agradável, né? Então, pessoal, já falei aqui do ego, né?
nosso lado negro da força, né? Todos nós temos o nosso lado negro, o nosso lado de escuridão. Todos nós temos. Todos nós temos. Né? Tem um poeta alemão que ele fala que se todos os meus demônios forem embora, eu temo que tenha poucos anjos lá e eles resolvem ir embora também. Né? Todos nós temos, nós não temos o nosso passado reencarnatório, não é o passado que a gente deva se orgulhar. É isso. Não é o passado que a gente deva se orgulhar. Né? Então todos nós temos o nosso lado de escuridão. Então qual que é a proposta? É a gente aprender a se conhecer. Né? E como a gente aprende a se conhecer? Né? A gente se observar. Por isso que a Joana de Ângeles tem a proposta dela. Né? Ela fala a questão de Sócrates, se conhece a ti mesmo. Né? E você se conhece, pessoal, pelos seus mínimos detalhes. A gente conhece a pessoa pela linguagem dela, pelos mínimos detalhes da pessoa se comportar. Como você se comporta quando não tem ninguém vendo? Né? Quando não tem ninguém por perto? Como que é o seu pensamento quando não tem ninguém por perto? É a gente se conhecer mesmo, pessoal. Agora, para se conhecer você tem que se analisar. E você tem que ser sincero com você. Né? Porque, gente, você saber as suas fraquezas é uma grande virtude, é uma grande força para você poder se trabalhar. Você saber quem você realmente é. Só que com esse mundo corrido agora, que a gente corre não sei atrás de quê, a gente consegue parar para pensar sobre a gente? Consegue? Divaldo ensinava. Se olha no espelho durante alguns minutos e pergunta. Olha no olho e pergunta. Quem sou eu? Faz isso. Começa a fazer isso. E é fantástico. Uma hora as respostas começam a vir. As respostas começam a vir. Só que complexo. Porque, por exemplo, quem é você se eu tirar o seu emprego? Você não tem esse emprego, quem é você? E se eu perguntar quem é você, você fala, eu sou fulano, eu trabalho em tal lugar. Quem é você se eu tirar o seu marido? Ou se eu tirar a sua esposa? Quem é você? Quem é você? Né? Quem você realmente é? Interessante pensar isso. Porque, pessoal, a gente foge dos nossos defeitos. A gente foge. Né? E os nossos defeitos é o que a psicologia chama da nossa escuridão. A gente foge dos nossos defeitos. Só que, na verdade, a gente vem na direção dos nossos defeitos, porque é depois da escuridão que está a nossa luz. É na escuridão que está a luz. É eu indo na direção dos meus defeitos e resolvendo eles, que eu começo a encontrar a minha grandeza. Quem que eu realmente sou. Mas eu preciso fazer essa reflexão de quem que eu realmente sou. Né? Qual é o caminho, Cláudio? É meditação mesmo. É sair para caminhar e pensar sobre você. Ou é questão 919 do Livro dos Espíritos, mas avaliar como foi seu dia. Faça meditação, faz o curso da Joana de Ângeles lá. Né? Esse curso é lindo demais. Né? Então é assim, é a gente aprender quem que a gente é. Né? Aprender quem que a gente é. Porque existe, pessoal, assim, nós temos o Evangelho já, nós temos o Evangelho para a gente seguir, a gente sabe que esse é o caminho, né? A gente sabe que é o nosso caminho de conduta, é o Evangelho. Jesus ensinou como deve ser feito. Ensinou como deve ser feito. Né? Agora, nós temos inveja, nós temos ciúme, nós temos orgulho, nós temos raiva, nós temos. Só que é interessante, eu tenho um projeto de literatura muito legal, muito bonito. Né? Vou me gabar, a gente já leu quase 1 milhão de pessoas. Já pode parar. Pode parar. E o projeto ele tem um capítulo que trata sobre a arte da escutatória. A arte de aprender a ouvir. E a gente sabe ouvir as pessoas, não sabe também. Você está conversando com alguém, a pessoa está te contando uma coisa, você já está pensando o que você vai falar para ela em cima daquilo que ela falou. Olha que louco que é isso, gente. Que louco que é isso. A pessoa está te contando algo, você não está ouvindo, você já está pensando. Você já está pensando o que você vai responder para ela. Então, ouvir é uma arte. Só que para ouvir, você tem que estar no estado de presença. Você tem que estar ali onde você está. E ficar quieto e ver o que a pessoa tem para trazer para você. Porque às vezes a pessoa tem coisas maravilhosas para trazer para você. Ensinamentos maravilhosos. Mas a gente não tem hábito de ouvir. Não tem. Pensa eu que sou cacarela, então. Eu deixei a pessoa falar direito. Né? Mas existe uma arte para você ouvir. Né? Você primeiro ouve o que a pessoa tem para trazer para você. Gente, tem religião que a oração deles é o silêncio. É ficar em silêncio. Vai lá rezar para os monges budistas para você ver.
Tem meditação para aquele silêncio. E aquele silêncio te traz paz. Faz a tua cabeça parar de ficar pensando. Né? Então, existe uma arte para você se ouvir. Para você ouvir. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não sabe se ouvir. A gente não sabe se ouvir. Né? Você trabalha a semana inteira. Aí programa para fazer um monte de coisa no fim de semana. Você programa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que você não está conseguindo fazer. E aí você fica com raiva de você. Aí você deita um pouquinho no sofá para descansar e dorme. Putz, não é que você não queria fazer. Não é procrastinação. Você estava cansado. Estava cansado. Mas a gente não se ouve a ponto de não perceber. A gente não ouve o nosso corpo a ponto de não perceber que a gente está cansado. Estou cansado, preciso descansar. Você está num lugar que você não está confortável, você está nervoso. Aí você fala, poxa, eu não queria estar aqui. Eu não queria estar aqui, não queria estar aqui. Estou aqui pagando as pessoas, eu não queria estar aqui. Né? Precisa aprender a se ouvir, pessoal. Porque é o processo de autoconhecimento. Para você aprender a se conhecer, você tem que aprender a se ouvir. Porque assim, ó, por que eu estou falando isso, pessoal? É a questão do self. Não é que a gente não deva ter raiva, não deva ter orgulho, a gente tem. A gente tem raiva, tem orgulho, tem o nosso coisa, a gente tem. A questão é, se você vai deixar essas atitudes comandarem você, se você vai deixar isso comandar você, ou se o self, ou se é o espírito imortal triunfador do seu espírito que você vai ouvir. Quem que você vai ouvir? Você vai deixar os seus defeitos de caráter comandarem você, dirigir você? Ou é você que vai dirigir eles? É essa a questão. É esse o ponto quando eu falo da gente aprender a se conhecer. Tá? Não é nós nos tornarmos escravos, né, da nossa mente e dos nossos hábitos e das atitudes. Mas você começar a acessar toda essa riqueza que você tem dentro de você. É difícil, mas não é. Pessoal, outra proposta que a série da Joana de Ângeles traz pra gente, né? É você aprender a ser. Né? Você aprender a ser. É o que eu falei, ó. Se eu perguntar quem é você, o que você vai me dizer? Se perguntar, né? Quem é você? O que você vai dizer? Né? O que você vai dizer sem dizer da sua profissão? Sem dizer o que você estudou? O que você vai dizer? Quem é você? E aí? Né? Então é aprender a ser. Quem sou eu realmente? O que eu estou fazendo aqui? Né? Então é identificar a essência dentro de você. Tá? Sabe por quê, gente? Eu falei isso. Se alguém chegar e tirar a sua esposa, quem que você vai ser? Se alguém tirar seu marido, quem é você? Sabe o que é a morte? A morte vem batendo na sua porta e fala assim: me dá o seu corpo? Porque eu sou pessoal, você sabe, gente? A morte é isso. Me dá seu corpo. E aí, você vai viver sem o seu corpo? Você vai continuar vivendo sem seu corpo? Você vai estar bem sem o seu corpo? Porque essa hora vai chegar também. Por isso que a gente precisa aprender a se conhecer. Né? Aprender a ser. Tá? E aprender a viver. Aprender a viver. João de Ângeles também nos traz essa proposta. Olha que curso legal, pessoal! É um combo de autoconhecimento, de coisas boas, né? Coisas boas. Pessoal, aprender a viver. Se conectar com a sua essência profunda. Porque tudo aquilo que é potência dentro de nós pede execução. Tudo aquilo que é potência dentro de nós pede execução. Quais talentos que você tem que você enterrou? Quais talentos que você tem que você enterrou? Olha a semente. Joga a semente lá no terreno fértil para você ver o que acontece. Né? Essa potência é uma planta. Né? Então, no universo, no nosso planeta, tudo o que tem potencial precisa ser executado. Né? Precisa ser colocado em execução. Então, a vida ela não se contenta em ser só potencialidade. É isso, Cláudio. É isso, gente.
nos estudos de Zoroastro tem falas de Jesus lá. Tem várias falas. Você fala, quem falou essa palavra? Quem falou essa frase? Foi Jesus? Não, está lá no Chique já há muito tempo. Você encontra os ensinamentos de Jesus em doutrinas muito antigas, doutrinas milenares. Tá? Na astrologia mesopotâmica, você encontra os ensinamentos de Jesus lá. Só que é o seguinte, com Jesus a questão foi diferente. Porque ele não só ensinava, ele era o ensinamento, ele vivia o ensinamento. E quando eu falo de aprender a viver, é disso que eu estou falando. Tá? É disso que eu estou falando. Então, assim, Jesus ele deixa de ser potencial para a vida. Ele deixa de ser discurso para se tornar comportamento. Para se tornar comportamento. E como que nós, enquanto espíritas, nos comportamos? Porque, pessoal, vem cá. Entre nós aqui, a gente é privilegiado. O conhecimento que a gente tem. O privilégio pelo conhecimento que a gente tem. Tá? Agora, o que a gente faz com esse conhecimento? Né? Porque o Espiritismo, a proposta é a nossa evolução, é a nossa felicidade. Agora, o que a gente vai fazer com esse conhecimento? Né? Tem Desmond Tutu, ele foi falando da questão do comportamento, de você viver a sua essência, né? O negócio de viver a essência é muito legal, porque assim, não sei se eu contei essa história aqui. Lá em Paraibuna, né, meus amigos, eu vim aqui às quartas-feiras, para mim, meus amigos, Cláudio, quarta, vai ter uma sessão de cinema lá em Paraibuna, super legal, a gente vai ver o filme e tal. Eu falo, quarta é mente única. Né? Cláudio, quarta-feira, vai ter uma roda de conversa lá sobre tal livro. Vamos lá, você vai falar, quarta, cara, tem mente única. Aí agora os caras ficam irritados assim, quarta o Cláudio vem, né? Ele vai fazer download lá em São José. Eles falam que era mente única, é download. Eles falam assim comigo, o Cláudio vem, né? Vai fazer download lá, né? Ou às vezes me convidam para uma festa, que vai ter coisas na festa que eu não vou gostar. Eles falam, o Cláudio não vai, o Cláudio é mesa branca. Mesa branca. Tem lugar que tem amigo que chama Claudinho e mesa branca. Mesa branca. Né? Mas é o comportamento que eu elegi para a minha vida, por ser espírita e por trabalhar na mediúnica. Né? É esse tipo de comportamento. Né? Desmond Tutu, ele foi ministro de Nelson Mandela. Ele era um reverendo, né? Ele era um bispo, e foi só Nelson Mandela para fazer isso. Ele criou o Ministério da Conciliação e do Amor e não sei o que lá, quando ele assumiu a presidência. Ele criou esse ministério convidou o Desmond Tutu para fazer parte dele. E eles têm por causa da questão do apartheid, né? E eles têm um problema lá, tem uma briga social gigantesca lá, e o Desmond Tutu vai com a população para fazer uma manifestação pacífica. E a polícia estava lá louca para eles fazerem alguma coisa para bater todo mundo. E ele chega nos policiais e fala assim, olha, vocês já perderam. Meus amigos. Sabe por que vocês já perderam? Porque a gente vive num mundo moral. E no mundo moral, você fazendo coisa errada, você já perdeu. Vocês estão de pé agora, pode ser que vocês não caiam agora, mas vocês vão cair. Porque aqui na Terra que é o mundo moral, se você faz coisa errada, você vai cair. Lá na frente você vai cair. Falou assim para os guardas. E caiu mesmo. Mas, por exemplo, ele foi visitar os campos de concentração em Auschwitz. Né? E lá tem um muro que você deixa mensagens. Né? Aí ele vai e deixa uma mensagem assim: que Deus ilumine a mente do povo judeu, para que o povo judeu consiga perdoar os criminosos do Holocausto. Nossa, aquilo causou uma repercussão. O povo ficou ofendido, o povo ficou bravo, ele teve que ir embora no outro dia, assim, causou uma, né? Porque o pessoal, nossa, mas como pode fazer assim? O povo judeu já foi vítima, coitado do povo judeu, como é que você fala um negócio desse? Né? E aí o repórter, outro dia, entrevistando ele, e ele fala assim na entrevista, o repórter fala, nossa, você não acha que você pegou as vítimas e pediu que Deus ilumine as... Não está errado isso, eles foram vítimas, você pediu para perdoar aqueles algozes. Ele fala, olha, não me venha falar de violência, ele fala para o repórter, não me venha falar de violência, tá?
Você não sabe o que é. Você está na sua casa, e vê seus familiares sendo mortos pelos exércitos. Você não sabe o que é isso. Tá? E outra coisa, nessa entrevista aqui, eu não sou autoridade, não. A autoridade é Jesus, que me representa. Ele é a autoridade. E ele morreu na cruz, e no momento que ele estava sendo assassinado, ele pede para perdoarem aquelas pessoas. É disso que eu estou falando. E é essa a minha conduta de vida. E é assim que eu vivo. Olha que legal. A entrevista acabou ali, né? O repórter pegou o microfone, foi embora para a casa dele. Acabou ali a entrevista. Né? Então, pessoal, e o último, e agora eu vou falar de Jesus, né? Agora eu entro no Jesus como nosso terapeuta. A última proposta da Joana de Ângeles, né, é a gente aprender a amar. Daí, gente, no capítulo 101 do livro Fonte Viva, o Espírito Emmanuel, ele traz um texto. Me perdoe, gente, pela quantidade de frase, mas a gente vai ler esse texto, tá? Para falar sobre aprender a amar. Tá? Porque, pessoal, olha só. Só que o Emmanuel, dependendo do jeito que eu estou, não gosto de meu Emmanuel não, sabe? Eu me bravo, Eliana. Me bravo. Prefiro a Joana de Ângeles, ela é do mais difícil a leitura, mas ela é brava também, mas o Emmanuel é muito bravo. E aí, pessoal, olha esse texto que o Emmanuel traz. Então ele usa aquela frase de Paulo que é assim, ó. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Aí Filipenses 2:21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. E daí ele começa falando assim, ó. Não, daí olha muito o texto. Eu não costumo dar título para o texto. Quando ele dá, segura. Né? Olha o título do texto. A cortina do eu. Ou a cortina do ego. Ou a cortina do ego. Tá bom? E olha lá. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai. Espera aí, o que é? Estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai. Então, Emmanuel ali, ele chama o Evangelho. O que é o Evangelho para Emmanuel? O Evangelho é, gente, a ciência divina de ligação com o Pai. O Evangelho é isso aí. É sério, Paulo? É. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é a ciência divina de ligação com o Pai. Dizem que a parábola do filho pródigo, conhece essa parábola do filho pródigo? Conhece, né? Dizem que a parábola do filho pródigo, ela narrava a história dos dois filhos, né? Os dois filhos. Lá. Mas, os teólogos falam que a parábola do filho pródigo, ela tem um evangelho do evangelho dentro dela. Eles falam que a parábola do filho pródigo, todo evangelho está dentro dela. Todo evangelho. Está a síntese ali. E se você analisar, não é mesmo. Por quê? Teve não foi um teólogo, teve um rabino, que séculos depois da Igreja Católica estudar essa parábola, de todo mundo fala sobre essa parábola, ele teve um insight estudando essa parábola. E o que ele percebeu? Que a essência da parábola não são os dois filhos. A essência da parábola é o pai, que quando o filho chega, o filho mal entra no terreno dele, ele vai correndo na direção do filho para abraçar o filho. A parábola do filho pródigo fala sobre Deus tentando nos buscar o tempo todo. E a gente se distraindo com outras coisas. É essa a parábola do filho. Eu acabei de ler um livro que explica que a palavra, nós somos, cada um de nós é o filho pródigo. Aí nós vamos voltar para casa do Pai. Ao contrário dele, eu vou te dar um ponto positivo, tá? Pessoal, é sobre isso a parábola do filho pródigo. Então, pessoal, o que o Evangelho quer dizer? Qual que é a essência do Evangelho? A essência do Evangelho é o seguinte: nós temos um Pai Celestial de infinita bondade, que criou o universo, que criou a Terra,
Oi? Que nos ama profundamente, e somos espíritos imortais, filho desse Pai. E como somos filhos do Pai, nós somos herdeiros do universo. Ponto. O Evangelho é isso aí. O Evangelho é isso aí. A essência do Evangelho é essa. Né? E aí, olha só. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Ah, meu Cláudio, isso mesmo. Tá? Por trás do ego, somos muito sérios, gente. Muito sérios. Tá? Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Aí ele faz assim: eu não vou te avaliar fazendo coisa errada, não. Tá? Eu vou te avaliar quando você está fazendo bem. É isso que ele vai fazer agora. Tá? Eu vou te avaliar enquanto você está fazendo bem. Foi legal aqui agora. Tá? A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. A lenda de Narciso, todo mundo sabe? Lenda de Narciso. Sabe a lenda de Narciso? O cara era bonito, não nem você. Só que ele era tão bonito que ele se vê na água. É a lenda dos gregos, né? Ele se vê na água, ele se acha tão bonito que ele se apaixona por ele. E ele tem o vento na água e morre. De tanto que ele se amava. Eu não posso ficar melhor no mundo dos não, sabe? Mas é a lenda de Narciso. E olha o que ele fala, hein? Vocês estão rindo? A lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonando-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagramos. Então, olha só, a gente gosta da pessoa, nossa, eu adoro aquela moça. Nossa, ela é da área cultural. Ela não acredita, ela gosta de história quadrinho. Nossa, cara, ela gosta de Star Wars, ela é perfeita. Né? Nós gostamos da outra pessoa, não é porque a pessoa é maravilhosa, não. Sabe por que a gente gosta dela? Porque ela gosta de coisa que a gente gosta. Que a gente não gosta da pessoa, a gente gosta da gente. Tá? E aí, você está com um relacionamento com outra pessoa, e na hora que ela começa, com o tempo, a mostrar do que ela realmente gosta, quem ela realmente é, você larga ela. Perde o amor, perde a paixão. Nossa, não é um exemplo ali? Né? De paulada, né? Não é? Olha só. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Se é você que está à frente do projeto, se é você que tem uma iniciativa, se é você que teve a ideia, se é você que está realizando o projeto, você está lá com tudo ali, fazendo, você está fazendo. Uma outra pessoa assume o projeto, com conhecimento superior, com ideias melhores, você já perde um pouco o ânimo e perde um pouco a dedicação. Está traçando o comportamento da gente quando a gente está fazendo boas ações. Né? Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos na posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado
que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres, no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido, mas raramente concedemos o sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Enquanto eu estou num patamar superior, praticando. Gente, é o irmão, hein? Não fico com raiva de mim, não. É o irmão. Não sou eu, não. Enquanto a gente está praticando a caridade e a pessoa está numa situação inferior, eu estou ali praticando a caridade com muito amor, com muito carinho. Nossa, meu irmão, eu dou dinheiro, eu dou alimento, eu faço o que eu posso. Eu estou no estado superior. Agora, eu dar um sorriso, um abraço em alguém que eu admiro, numa pessoa que está numa condição, numa pessoa que está bem, numa pessoa que está no estado superior a mim, eu sentar para ouvir essa pessoa, eu não vou sentar para ouvir essa pessoa. Nossa, eu parar para ouvir um amigo meu contar as novidades da vida dele, as alegrias dele, as conquistas dele, eu não vou. Né? Olha, gente, isso. Né? Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espíritos da ignorância, porque infelizmente cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, agora chama para a realidade. Ó. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar a que pertence Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de Deus. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem. Né? Então, o sofrimento e a morte precisam nos surpreender para a gente acordar. Né? Não precisa ser assim, pessoal. Olha que legal. A gente pode acordar agora. Né? Estamos acordando, né? Estamos aqui, olha que legal, né? Sexta-feira, bicho. Estamos aqui, olha que legal. Isso é, pessoal, isso é um grande passo, viu? Sexta-feira, olha, a gente está aqui. A gente não está vendo novela, a gente não está sentado num bar, a gente está aqui. Sabe o que a gente está fazendo aqui? Sabe o que a gente está fazendo aqui? O quê? Estudando. Estou olhando para o mundo do verbo agora. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Ele fala ali, né, graças ao sofrimento e a morte, né? Tem um poeta, esse cara foi jurista, ele foi um poeta, ele foi um cara transcendental, Rumi, né? Ele fala que a ferida é um buraco onde passa a luz. A nossa ferida é um buraco onde passa a luz, né? Nossa ferida é um buraco onde passa a luz. E aí, pessoal, eu encerro a nossa conversa com um poema do Rumi, que ele diz assim: o mar é uma coisa, a espuma é outra. Esquece a espuma e contempla o mar noite e dia. Tu olhas as ondulações da espuma e não para o grandioso mar. Como os barcos que estão jogados daqui para ali, somos cegos, embora estejamos no brilhante oceano. Ah, tu que dormes no barco do corpo humano, tu vês a água? Contempla a água sob a água que tu vês, a outra água que o move. Dentro do espírito, há um outro espírito que o chama. Vem, vem, vem. Tá legal, pessoal? Obrigado pela conversa. Desculpa pela... um pouco pesadinha a conversa, né? Mas acho que tem conversas que não é a gente que vai dizer, mas Deus deixa para os espíritos falar. Né? Tá bom? Obrigado, pessoal. Faça pressa.
Então, neste momento em que encerramos essa nossa noite de estudo, mais uma vez nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus por essa grande oportunidade. Nós agradecemos, Mestre, por todo o ensinamento que nos foi deixado. Nós agradecemos por termos acesso à doutrina espírita e que possamos ir em paz para os nossos lares, com os nossos corações renovados e com entusiasmo pelo futuro. Querido Mestre Jesus, pedimos a sua bênção para aqueles nossos irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui hoje, que gostariam de estar presentes, aqueles nossos irmãos que se encontram em processos de enfermidade e, sobretudo, Mestre, aqueles nossos irmãos que hoje vivem em países que estão em estado de guerra, de calamidade,